avançar, foi-me solicitado que eu pudesse anunciar que nós temos à terça, à sexta e ao sábado um canal no WhatsApp. Um canal em que ali procuramos estudar coisas muito profundas das Escrituras. E se porventura alguém estiver interessado em juntar-se a nós, então que nos mande uma mensagem, quer através do WhatsApp, quer no nosso canal, quer pelas redes do Facebook, para que também possa ser adicionado. Sabemos que hoje vamos ter creio que mais um médico que se vai juntar a nós para as nossas redes sociais, trabalho daqueles que estão realmente já connosco há algum tempo. Queridos irmãos, no sábado passado, tudo tinha sido preparado e de um momento para o outro tudo se perdeu. Mas hoje estamos aqui para dar continuidade à mensagem do selamento. Algo que cada um de nós precisa estar muito, muito atento. Gostaria de começar... Está no Bíblia, Patrícia. Gostaria de começar por ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. E vamos ver então o que nos é dito nesse texto. Diz-nos assim, dizendo: não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E ouvi o número daqueles que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Queridos irmãos, há um momento na história desta terra que o seu e o meu destino está a ser traçado. E aquilo que você decidir vai determinar se será vida ou se será morte. Vamos agora para o livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. E quero dizer-vos que estes dois textos falam do mesmo assunto, como nós iremos ver. Ezequiel 9,4 diz-nos o seguinte: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vamos agora tentar compreender estes dois versos que lemos. O primeiro verso mostra-nos que durante o tempo de selamento, 4 anjos estão retendo os 4 ventos. Quando o selamento for concluído, quando o último dos 144.000 receber o selo, os selos serão soltos. Melhor dizendo, sim, os ventos serão soltos. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente aquilo que diz no livro de Ezequiel, no capítulo 9, vai acontecer aquilo que a grande maioria tem estado a ignorar nestes últimos dias. Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ler outra vez, a seguir àquilo que lemos, e diz-nos
A seguir diz assim, lemos agora o versículo 5, e aos outros disse, ele, ao meu ouvir, ide após ele, e matai totalmente velhos, jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não vos cheguei perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e comecei pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele disse, profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante, e eles foram e feriram a cidade. E sucedeu que enquanto eles os estavam matando, eu fui deixado cair sobre a minha face e clamei e disse, ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente de Israel? Queridos irmãos, estamos a chegar ao dia da grande matança. E essa grande matança vai ser uma matança tão terrível que apenas escapará aquele que tiver na sua fronte o selo de Deus vivo. E reparem que quando Ezequiel olhou para os homens que tinham as armas destruidoras na mão, já vimos isso, que esses homens são anjos. São 5 anjos a quem foi dada a incumbência de fazer essa obra. Vocês podem ver isso na primeira mensagem, primeiro vídeo. Então, quando Ezequiel olhou para aqueles homens e viu que aquele que tinha realizado a última marca, tinha colocado o último selo na fronte, quando ele disse, está feito, eles começaram a obra de mortandade. Ezequiel ficou preocupado. Ezequiel disse a Deus, será que tu também vais matar o remanescente de Israel? Será que não vai ficar ninguém na terra? E Deus respondeu, aqueles que tiverem o sinal, ninguém lhe tocará. O livro do Apocalipse diz-nos que aqueles que vão ter o sinal, Ezequiel não nos diz quantos, mas o livro de Apocalipse diz-nos que são 144.000. Agora há aqui uma guerra. E há uma guerra entre os teólogos. Porque os teólogos dizem que estes 144.000 são simbólicos. Não são literais. E porquê é que eles dizem que não são literais? Porque são poucos. São muito poucos olhando para este planeta Terra e descobrindo que apenas 144.000 vão escapar da espada dos intendentes da matança. Mas vamos ver isso mais à frente. Com que autoridade nós podemos garantir que os 144.000 não são simbólicos, mas são literais? E hoje, para quem tem dúvida, vai deixar de a ter. A não ser que não queira aceitar o assim, diz o Senhor. Agora notem o que é que a mensageira do Senhor disse e diz no livro Testemunhos para Ministros, página 445 e 446. Alguém quer ler? Esse lamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo
e o coração dos homens desmaia de terror. Contemplou a terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o meio do mar, o que literalmente está acontecendo. Sua água rugindo e perturbada e as montanhas sacudindo com a sua agitação. Foram-lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando a sua terrível missão. Muito bem. Então não há dúvida nenhuma, como diz aqui, esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Portanto, se alguém tem dúvida, olá meu irmão, um grande abraço para Angola. Se alguém tem dúvida, então é bom que fique esclarecido. Apocalipse 7 e Ezequiel 9, estamos a falar do mesmo assunto. Mesmo assunto. Agora notem, ainda no mesmo livro, Testemunhos para Ministros, aliás, agora não é Testemunhos para Ministros, agora é Testemunhos 3, página 266. Vejam o que diz a mensageira. Ela diz assim, em especial, na obra da igreja, no tempo de selamento, os 144.000 hão de permanecer irrepreensíveis. Você quer ser selado? Então você tem que se tornar, pelo poder de Deus, irrepreensível. E nós vamos ver que esse tempo para que nos tornemos irrepreensíveis é hoje. E eu vou-vos dizer que é hoje, porque é hoje. Nós sabemos que em Davos, estes dias, foi assinado pelo novo imperador mundial, Donald Trump, foi assinado o Tratado de Paz. Queridos amigos, estejamos atentos ao que estamos a ouvir e a ver. A mensageira do Senhor, quando ela nos fala que nós devemos permanecer irrepreensíveis, ela está-nos a levar para Apocalipse, capítulo 14, versículo 4 e 5. Vamos ver o que é que diz Apocalipse, capítulo 14, 4 e 5. Vamos ver esse texto. Diz-nos o texto, estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos de entre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis. Se você continua a ter engano na sua boca, então a marca não pode ser colocada na sua vida. Se você continua a brincar com as coisas, a marca não pode ser colocada na sua vida. Porque diz que tem que ser em alguém que é irrepreensível. Vamos então agora ver e perceber melhor, enquanto a obra do selamento está sendo realizada, vamos ver o que é que está a acontecer com os 4 anjos, quem são e o que eles estão a fazer. Mas voltamos agora para Apocalipse 7:1 e vamos ver algumas coisas que eu quero destacar neste versículo. Vamos destacar aqui algumas coisas. Diz-nos o texto, depois destas coisas. Então nós precisamos saber quais coisas é que João tinha acabado de ver para ele ter a continuidade na visão.
Porque João está a dizer depois destas coisas. Então quer dizer que houve algumas coisas que ele viu antes. E o que é que ele viu antes? Vamos para o capítulo 6 do livro de Apocalipse. E vamos ver o que é que ele viu e aquilo que mais lhe prendeu a sua atenção. Vamos para o capítulo 6 e vamos ler a partir do versículo 10 e vamos ver aqui um grupo que começa a gritar, começa a clamar a Deus. E vamos ver o que é que eles dizem e o que é que eles clamam. Quem é que quer ler? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Reparem, só um bocadinho. Reparem o que é que eles estão aqui a pedir. Faz justiça, Senhor. Faz justiça. Porque o teu povo está sendo morto. O teu povo está se tornado mártir. Faz justiça. Deus não é insensível a essas vozes. Só que Deus agora vai dizer a esses que clamam e que pedem que se faça justiça. Deus vai lhe dizer, e agora sim podes continuar a ler o versículo seguinte. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos que não os foram. Muito bem. Então, o que é que foi dado a eles? Foi-lhe dada uma veste branca, uma veste pura, quer dizer que eles não estão numa condição impura, porque eles agora já lhe foi dada a veste. E quando alguém recebe a veste de pureza, já está puro. Então foi-lhe dada a veste. E Deus diz assim: descansem um pouco mais. Porque há um trabalho que está nas mãos de Deus. E qual é o trabalho que está nas mãos de Deus? É que ainda o último mártir que está na mente de Deus ainda não havia sido morto. E então o último mártir, até que morra, esta obra, os 4 ventos vão ser retidos. Mas vamos agora, isto foi o que ele viu. O que é que vamos ver no versículo seguinte? O que é que diz o versículo seguinte? E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Muito bem. Então o que é que está para acontecer? Durante anos, ele acreditava que estes sinais proféticos tiveram já cumprimento na história passada. E não é mal nenhum acreditar nisso. Agora, o que nós precisamos acreditar é que estes sinais que aconteceram no passado vão se repetir na história do presente. E o que é que vai vir? Um grande terremoto, as estrelas vão cair do céu e a lua vai se tornar em sangue. E depois o que é que nos diz? O céu vai se enrolar como um livro. Isto será uma mensagem só que nós vamos fazer sobre isto. O céu enrolar-se como um livro. Não vamos explicar agora.
E agora notem o que vem a seguir. Também ainda não aconteceu. Diz-nos aqui, todas as ilhas. O que é que aconteceu? O céu retirou-se como um livro, versículo 14, quando enrolado, e toda a montanha e ilhas foram removidas dos seus lugares. Temos visto, como diz a mensageira do Senhor, algumas gotas a caírem. E quais são essas gotas? Já vimos montanhas a desabarem. Já vimos terras, povoações, cidades a serem engolidas pelas águas. Mas não vimos ainda todas as ilhas. E agora sim, nós precisamos entender. Porque reparem que os 4 ventos estão a ser retidos ainda, porque se eles lhe fosse dada a ordem já, isto já estaria a acontecer na terra, na sua plenitude. Por isso é que estes dizem a Deus: até quando? Então o que é que precisa acontecer? Precisam acontecer os mártires, o último mártir tem que morrer, e mais ainda, e os sinais proféticos têm que acontecer. Agora, o que é que significa ventos? Os ventos, nós podemos ir para o livro de Daniel, no capítulo 7, e vamos ver o que é que são os ventos, estes 4 ventos, o que é que isto é. Ventos, capítulo 7, e vamos ver o versículo 2. Diz assim, Daniel, ele diz, Daniel falou e disse: eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. Portanto, o que é que são ventos? Ventos são guerras, conflitos, tempestades, tragédias que estão para acontecer. Ventos é tudo aquilo que vai contribuir para a destruição desta terra onde nós vivemos. Porém, no livro de Jeremias, no capítulo 25 e no versículo 2, Jeremias, capítulo 25, versículo 2, vamos ver o que é que nos diz Jeremias. 25, 2. O que é que nos diz? A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 20... Esse verso não está conforme. Há aqui um erro. Vamos agora ler Mateus 24, 31. Peço desculpa que aquele verso não está conforme. Mateus 24 e 31, e estas são palavras de Jesus. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com isto clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então o que é que representa também os 4 ventos? Representa os 4 pontos cardeais. Se nós dissermos que ventos são guerras, são contendas, está certo. Mas também os 4 ventos representam, entre aspas, os 4 cantos da terra, porque a terra não tem cantos, mas é uma linguagem para nos representar os 4 pontos cardeais. Agora notem o que é que nos diz a mensageira do Senhor. No livro Primeiros Escritos, ela, neste contexto, em que está a decorrer o selamento, veja o que ela diz. Vi 4 anjos
que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então as mãos e com voz profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue. Vi então que de Deus estava sentado sobre um grande trono branco. Saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Reparem este cenário. Este cenário que está a decorrer já hoje. Hoje. Reparem que é um cenário que o céu, Deus, o Pai, Jesus Cristo, os anjos, todos estão envolvidos. Reparem bem, vamos primeiro ver. Diz-nos aqui que os 4 anjos tinham uma obra para fazer, que é reter os 4 ventos. Jesus, enquanto estão retidos os 4 ventos, Jesus diz que está com vestes sacerdotais, está como sumo sacerdote. Ou seja, enquanto decorre o selamento, Jesus tem que estar como nosso sumo sacerdote. E o que é que ele está ali a fazer? À medida que a nossa vida vai passar diante de Deus, todos os pecados que eu e vocês cometeram vão ser levados à presença de Deus. E o que é que vai acontecer? Deus, ao ver os pecados que eu e que vocês cometeram, Ele vai dizer: por causa deste pecado, este tem que morrer. Porque o salário do pecado é morte. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele vai diante do Pai e diz: Pai, é verdade. É verdade. Mas esse pecado que este meu filho cometeu, ele confessou-me. E eu assumi a morte dele no meu lugar, no meu lugar. No seu lugar, melhor dizendo. Então, quando vier outro pecado, aqueles pecados mais horrendos, quando passam diante dos olhos de Deus no tribunal, que está neste momento a decorrer desde 1844, o Pai vê mais um pecado horroroso e ele diz: não, aqui tem que morrer. E mais uma vez Jesus se levanta e diz: não, Pai, o meu sangue, o meu sangue. Agora, queridos amigos e irmãos, se houver um só pecado que não foi confessado, que Jesus não nos redimiu deles, o sacrifício de Cristo não pode fazer nada. E eu, à medida que tenho vindo a estudar isto, eu vivo, não digo em angústia, mas em grande consternação. Porque cada dia eu necessito olhar para a minha vida. Necessito olhar para aquilo que fiz ontem. E preciso confessar todos os meus pecados a Jesus.
Porque só confessando o pecado a Jesus é que Jesus vem diante do Pai que está sentado no trono. E quando o Pai diz merece morrer, Jesus disse não, o meu sangue, o meu sangue. Isto é sério. É muito sério. Nós temos andado a brincar com o pecado. Nós continuamos a querer brincar com o pecado. Deus diz não e eu faço. Deus diz não vás, eu vou. Deus diz não comas, eu como. Deus diz não vistas, eu visto. Como é que Cristo pode resolver este problema? Não pode. Vamos agora aqui ver outra coisa. Jesus estava com as suas vestes sacerdotais. Os anjos já estavam prontos para largar os 4 ventos. E agora há um anjo que imediatamente vai do céu à terra. E diz que o anjo tinha alguma coisa na mão, que eu não sei o que era. E começou a agitar. E agora notem. E diz aqui: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Queridos irmãos e amigos, a mensageira do Senhor. E eu, quando ouvi ontem, aliás, esta semana, a falar-nos exatamente do que aconteceu em Davos, naquela reunião secreta, que não se pode levar telemóveis, não pode ir câmaras, não pode ir jornalistas, ninguém pode filmar nada em Davos, na Suíça. Ninguém pode. Então alguém pergunta, então e como é que se sabe alguma coisa que se lá passa? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, tem lá alguém para ver aquilo que se realiza lá. Como tinha Gamaliel, também no Sinédrio. Agora notem aquilo que diz a mensageira do Senhor no livro Os Primeiros Escritos. Ela diz assim: o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de tornar firme a nossa vocação e eleição. É tempo de quê? De darmos a oportunidade a Deus de nos tornar eleitos de Deus. É tempo de Ele nos dar a vocação, os dons, as capacidades. É o tempo de nos capacitar para vivermos com Ele pela eternidade. Mas Satanás sabe que o tempo é curto. E Satanás também sabe que um pecado só vai me impedir de receber o céu. Então o que é que Satanás faz? No mesmo livro, ela diz assim: Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-lo a vacilar. Agora o que é que o diabo está a dizer? Não, isso ainda não é assim, isso ainda vai demorar muito tempo, ainda tens tempo. Esta semana, alguém mandou uma mensagem pedindo ajuda de Angola para pedir-me se eu ajudava a pagar as propinas da Universidade de Angola. E eu disse-lhe: não posso, mas mesmo que pudesse, hoje não iria pagar propinas a ninguém para estudar, porque não é tempo para estudar. Agora, as pessoas que me estão a ouvir podem dizer assim: mas este homem está louco. Agora é que ele chegou mesmo à loucura.
pensem o que quiserem. Diz-nos que Satanás está-nos a adormecer. E ele, o que ele quer é que nós não falemos no selamento. Ele quer que isto seja esquecido na mente das pessoas. E agora notem o que continua ela a dizer. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo da angústia. Enquanto o diabo distrai, Deus protege. Enquanto o diabo destapa, como fez com Eva e a pôs nua, Deus coloca as vestes sacerdotais, como nós vimos em Apocalipse. E diz, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura do coração, devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Qual é essa proteção? Efésios 6, a armadura divina. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de ter a armadura divina. Mas agora ainda a mensageira do Senhor, ela não fica por aqui. E ela diz assim, Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse. Até que o selamento, se passasse. Até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus e eles, os vacilantes, ficassem desprotegidos da ardente ira de Deus nas 7 últimas pragas. Então o que é que está a fazer Satanás? Satanás, o que ele está a fazer é o seguinte. Ele está a fazer por todos os meios, ele está a distrair-nos. Enquanto Deus, aqueles que são seus, está a aconselhá-los, está a protegê-los, está a revesti-los da glória do seu amado Filho, os outros estão desprotegidos. E então, diz-nos a serva do Senhor, foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinham cumprido a sua obra, encontravam-se preparados para a hora de prova à sua frente. Tinham recebido a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, e se reanimaram vivo de testemunha. A última grande advertência tinha soado por toda a parte, e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Queridos irmãos, mais uma vez a mensageira do Senhor, ela está a dizer-nos que o povo de Deus, o verdadeiro povo, é o tempo em que Deus nos está a preparar. Mas em que é que nós temos andado a pensar nestes últimos dias? Qual é o nosso objetivo? Em que é que está concentrada a nossa atenção? Cada um responderá por si mesmo. No livro Maranata, na página 245, diz assim: vi anjos rapidamente de um lado para o outro do céu. Um anjo com o tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estivera administrando diante da arca, ao qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Vocês já pensaram? Vocês já se aperceberam que o anjo que tem o tinteiro na mão, a qualquer momento, pode voltar para o céu com a obra concluída e que você não recebeu o selo de Deus? Será que isso não preocupa?
diz-nos, como vimos aqui, nos primeiros escritos, o tempo do selamento é muito curto e logo passará. E vocês sabem que a obra do selamento é uma obra rápida. Porquê? Porque quando o anjo vem do céu para selar, ele sabe em que país está, em que rua mora, em que casa mora. Então é rápida a obra do selamento. É tão rápida que nós nem sequer imaginamos a rapidez dela. Então o que é que nós deveríamos estar a fazer hoje? Agora, neste preciso momento? Olhar para as nossas vidas. Cairmos diante de Deus. Humilharmos-nos. E reconhecermos a grande miséria humana. Vamos ver mais uma vez o que é que nos diz Apocalipse no capítulo 7 e no versículo 13. Apocalipse 7. E eu gostaria que agora alguém quisesse ler. E vamos ver que agora o selamento está concluído. Neste texto que vamos ler já está concluído o selamento. E agora o povo já está na multidão. E agora vamos ver o que é que nos diz, quem é que gostaria de ler, 7, 13 a 15. O que é que diz? Então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Muito bem. Então, no meio da multidão, de todos os remidos, há um grupo que se vai destacar. E reparem que alguém vai perguntar: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? No número incontável de salvos, vai haver dois grupos que se vão destacar. Aqueles que têm vestes brancas e aqueles que nas suas vestes têm uma fita em volta vermelha. Serão os mártires e serão os 144 mil. Todos estão salvos? Estão. Não apenas os 144 mil, não apenas os mártires, mas também a grande multidão. Todos estão salvos. Mas agora é interessante notar que a salvação de uns não teve o mesmo preço pago na vida deles do que a de outros. Aqueles que são mártires sabem o que é morrer por Cristo. Aqueles que são e fazem parte dos 144 mil sabem o que foi ter que lutar e vencer o dragão, a besta, o falso profeta, o número do seu nome, como iremos ver. Agora, aqui uma coisa curiosa. Diz-nos que estes que estão vestidos de branco têm aqui um particular interessante. Vão ter um privilégio que os outros não vão ter. E qual é o privilégio que eles vão ter? Diz-nos, no versículo 15, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Queridos irmãos,
Eu quero vos dizer uma coisa que muita pouca pessoa sabe disso. Aqueles que receberem o selo de Deus vão ser só eles que vão entrar dentro do templo de Deus. E como é que nós podemos provar isso? Vamos ler uma visão que a irmã White tem, Conselhos para a Igreja, volume 1, página 35. Eu vou ler a visão, que diz assim: no trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda das suas vestes, mártires, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças. Agora notem. Quê? Notei a cor vermelha na borda das suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Quem é que são esses? Aqueles que têm aquela, como é que diz, aquela borda vermelha nas suas vestes. E agora diz a seguir: com eles estava uma inumerável multidão de crianças. Isto devemos ter compaixão. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O que é que isto quer dizer? Morreram? Não. Foram mártires. Queridos amigos, deixem-me contar-vos uma pequena história. Passou-se em África. Um pastor foi para a África quando havia uma grande crise de paludismo. E ele não só era pastor, mas era médico. E quando chegou à África, a partir do momento em que ele começou a fazer a obra médica, tentar vacinar as pessoas e ajudar as pessoas que tinham essa doença, o líder daquele grupo disse-lhe para ele: tu podes curar, mas não podes pregar. E ele disse: mas eu vim para fazer as duas coisas. E ele diz: tu não podes pregar, porque se tu vais pregar, eles vão aceitar o que tu dizes e eu vou perder o controlo do meu povo. Mas aquele homem não obedeceu àquilo que disse aquele chefe daquela tribo. Então aquele homem foi levado, aquele pastor foi levado e foi amarrado num tronco. A mulher e o seu filho estavam de frente quando a fogueira estava a ser acesa. E quando ele estava a arder, ele começou a arder, começou a queimar por baixo, segundo diz a história, e ele não negava o seu Deus. Até que o líder daquele grupo, ele pensou: bom, já sei o que eu vou fazer. Se ele está a ser queimado e se as chamas não o fazem retroceder, vamos colocar o filho no lugar do pai. E agora o cenário mudou. O filho é colocado no lugar do pai e o pai é colocado onde estava o filho. E quando agora as chamas começam a subir,
pelo corpo do filho. O pai bradou e disse: eu! E quando estava para dizer o resto, o filho gritou e disse: pai, não traias aquele que é o nosso Deus. As chamas começaram a subir. E de um momento para o outro, o que é que aconteceu? De um momento para o outro, o que aconteceu foi que houve um grande estrondo, um grande terremoto. As chuvas começaram a cair. E o que é que aconteceu? Aquele homem converteu-se e viu que acima daquele pastor estava um Deus superior aos seus deuses. Por isso é que vai haver pais que vão pegar nos seus filhos e vão vê-los morrer, ser sacrificados. E aí Deus vai fazer a terrível prova, como aconteceu com Abraão no Monte Moriá. Mas vamos continuar a ler, porque isto é muito importante. Diz-nos, o Monte Moriá, o Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, cujo ao redor havia 7 outras montanhas sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se preferirem fazer uso das suas pequenas asas, e voar ao alto das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Crianças vão fazer uso das suas asas para embelezar o lugar. E havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romazeira e a figueira curvada, ao peso dos seus figos maduros, embelezavam aquele local. E agora vem a parte fundamental. Quem é que vai entrar no templo? E agora não. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou a sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos aleluia. Queridos irmãos, quem é que vai entrar naquele lugar? Nós sabemos que no antigo Israel havia a tribo de Levi. E hoje Deus também vai ter os seus levitas. Vai ter a sua tribo. Aqueles que vão entrar naquele lugar. Ellen White, ela viu aquele templo glorioso. Estavam todos na multidão para entrar, mas Jesus levantou a mão e disse: não, somente os 144.000. E eu não tive a oportunidade de buscar o texto, mas ele está escrito, e esses 144.000 vão ter um cartão de ouro que vão apresentar diante dos anjos quando se apresentarem para entrarem no templo. Mas vamos agora continuar a ler o que ela diz no mesmo livro. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, o qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao espaço que os ímpios julgaram que era um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, o Espírito Santo os envolveu, e nosso rosto brilhou como o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Queridos irmãos, os 144.000, tal como os mártires, irão ter privilégios que ninguém terá. Vamos ver agora outro privilégio que eles vão ter, que mais ninguém terá. Vamos para Apocalipse capítulo 15, versículo 2 e 3. Apocalipse 15,
versículo 2 e 3, e eu vou ler este texto. Acompanhem-me. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, que outra coisa os 144 mil, além de andarem com Jesus por todo lado, além de entrarem com Jesus no templo, que outra coisa eles vão ter o privilégio de ter que os outros salvos não terão? Eles vão cantar dois cânticos: o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Agora nós precisamos entender o que é o cântico de Moisés. Porque é que vamos para Êxodo, capítulo 15, e vamos ver o que é que aconteceu para Moisés cantar. Êxodo, capítulo 15, e vamos para o versículo 1 e 2, e eu pedi aqui a alguém, por favor, com voz bem audível para a gravação, que consiga, que me leia, por favor, 15, 1 e 2. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus, meu Pai. Por isso o exaltarei. Muito bem. Então, reparem que aqui quem é que canta? Quem é que canta aqui? Moisés e mais quem? E os filhos de Israel. E eles cantam porquê? O que é que aconteceu para eles cantarem? O que é que aconteceu? Aconteceu que aqueles que os perseguiam foram devorados pelas águas do mar. Ou seja, o cântico de Moisés vai acontecer quando os 144 mil vão ver que aqueles que os perseguiam estão a receber a recompensa que merecem. Porque os 144 mil, eles vão ver aqueles que o perseguem, que os maltratam, que os caluniam, eles vão ver os resultados e eles vão cantar o mesmo cântico. O mesmo que aconteceu aos exércitos de Faraó vai acontecer a esse exército. Porquê? Porque quando os 4 ventos forem soltos e caírem as 7 últimas pragas, aqueles que perseguiam não perseguem mais. Então os 144 mil vão cantar e vão dizer até que enfim que estamos livres dos nossos perseguidores. Porém, há um outro cântico, que não é apenas o cântico de Moisés. É o cântico que eles também vão aprender do Cordeiro. E agora eu pergunto, quando é que o Cordeiro cantou? Quando é que a Bíblia nos diz que Jesus cantou? Há um momento na vida de Jesus em que diz que ele cantou. Alguém me sabe dizer quando é que ele cantou? Alguém sabe? Essas memórias precisam avivar-se. Quando é que ele cantou? Na última ceia. Quando ele acabou de lavar os pés aos discípulos. A Bíblia diz: e tendo cantado um hino, foi para o deserto. O que é que isto quer dizer? Há um
cântico que nós vamos ter que cantar para podermos alcançar a vitória que Jesus alcançou. Reparem, Jesus, ele canta, é aprovado, e eu pergunto, a prova venceu? Ele é derrotado na prova? Não, ele é vencedor. E ele cantou o Salmo 117, 118, quando vocês puderem ler, ele cantou esse Salmo. Agora, quero que entendamos isto. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, nós podemos ver isto de uma forma espiritual. Por exemplo, lá no passado nós temos o cântico de Moisés. Com Cristo nós temos o cântico do Cordeiro. Lá atrás nós temos o mar vermelho. Com Cristo nós vamos ter um mar de vidro. Lá atrás nós temos o Egito que perseguia. Aqui nós temos Babilónia que persegue. Lá atrás nós tínhamos a lei escrita na pedra. Aqui nós temos a lei escrita nos corações. Lá atrás nós éramos servos. Agora nós passamos a ser filhos de Deus. E porquê? Porque recebemos a marca de Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, estamos a concluir, mas vamos ler ainda o que a mensageira do Senhor diz. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadro perfeito. Como é que fica o enquadro perfeito? Enquadro perfeito. Quadrado perfeito. Está difícil. Quadrado. 12.000. Vamos agora ver, e já em termo de conclusão, vamos ver agora aqui uma coisa curiosa. O selamento dos vivos. Reparem, eu faço uma pergunta a cada um, não quero que ninguém me responda. E posso dizer a cada um de nós que está aqui hoje, sem qualquer problema em afirmá-lo, nenhum de nós que está aqui tem o selo de Deus vivo. Nenhum de nós. Porque se nós tivéssemos o selo de Deus vivo, nós estaríamos a viver uma vida com o mesmo brilho que Moisés viveu quando ele desceu do monte. Mas eu agora queria que nós lêssemos o que a irmã White diz aqui. Esse templo, qual templo? Aquele onde os 144.000 vão adorar? Diz, esse templo era apoiado por 7 colunas. Agora eu pergunto, porquê é que esse templo é apoiado por 7 colunas? Alguém me sabe dizer? Pilares da fé. Estás a ver? Não é varia nenhuma. Portanto, vocês já ouviram dizer que existem 28 crenças, não é? Mas não existem 28 crenças. Existem 7 pilares da fé, conforme Provérbios 9:1. Vamos ver o que é que diz Provérbios 9:1? Quem for mais rápido, Provérbios 9:1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Portanto, a sabedoria, quem é a sabedoria? Deus. Quantas colunas é que ele lavrou? 7 colunas. E nós poderíamos falar disso, mas não agora. Mas vamos continuar. Todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. Isto é o templo. As maravilhosas coisas que ali vi não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Agora notem, para aqueles que dizem que os 144.000 não são literais. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro
os nomes dos 144.000. Isto não há dúvida. O nome dos 144.000 vai estar gravado naquelas mesas de pedra. Agora, vamos ver o que ela continua a dizer no mesmo livro. Como disse, nós estamos no momento do selamento. Perdemos este tempo e perdemos a vida eterna. Ela diz assim: então a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, e ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto. Aquele terremoto que falámos há bocadinho. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos da imortalidade. E agora notem. Os 144.000 clamaram. Aleluia! E agora vejam aqui uma coisa curiosa. Porquê que os 144.000, quando o Senhor toca a sua trombeta de prata para que os salvos saiam da sepultura, porquê que eles dizem aleluia? Agora vamos ver. Quando reconhecerem os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Então quer dizer que os 144.000 que estão vivos, agora quando aqueles que foram mortos, mártires, eles ressuscitam, eles agora reconhecem-nos e ficam contentes, ficam felizes. Aleluia, dizem eles. Vi 4 anjos que tinham uma obra para fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais e ele olhou compassivamente para os remanescentes. Levantou então a mão e com voz de profunda paixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com a missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus estejam selados na fronte. Queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa aqui. Os ventos ainda estão seguros. Você ainda pode ser selado hoje. Você pode cair de joelhos hoje. Agora a pergunta é: quem será selado? Agora aqui a coisa muda de figura. Quem é que vai ser selado? Se eu perguntar a todos: quer ser selado? Todos vão dizer que eu quero. Porém não é assim. Então, para ser selado, o que é que tem que acontecer na minha vida? Notem o que é que diz Ezequiel 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Reparem, estas pessoas que estão seladas e que vão ser seladas, elas estão a chorar por aqueles que estão em pecado e não querem abandonar. Eles clamam, eles choram, eles gritam, eles suplicam. E o anjo está a ver isso. Agora, há aqui uma coisa curiosa que eu li esta manhã que ainda não tinha lido. Quem são esses que suspiram e gemem? Reparem no livro Testemunhos 5, volume, capítulo 23, página 198, a irmã White diz assim: esses que suspiram e gemem
haviam estado a pregar as palavras da vida. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Se você não prega, se você não suplica, se você não aconselha, não vai receber o selo. E se não recebe o selo, está perdido. E isto, quando eu estive a ler isto esta manhã, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer mais do que o que estou a fazer. Muito mais. E agora notem o que é que diz aqui. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e se humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos formais da religião, faltava o seu poder e a sua presença. Há muitas pessoas que têm apenas o aspecto de religioso, mas Deus já se afastou deles. Deus já não tem mais nada a fazer neles. E agora vem o seguinte. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes homens, devotados seguidores de Cristo, se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, o qual se exprime em lamentos e prantos, reprovações e advertências. Portanto, nestes últimos dias, nós vamos ter um povo que é o povo que está a ser selado, que ele vai ser conhecido dos outros povos. Porquê? Porque diz claramente, esses humildes, devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo. Porquê? Pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e prantos, reprovações e advertências. E agora notem, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente, a dizer, isso Deus perdoa. Procuram uma capa e desculpam a grande impiedade reinando em toda a parte. E agora notem, os que têm zelo pela honra de Deus e amor às pessoas não se calarão a fim de conseguir o favor de ninguém. Esses não vão estar aqui a querer favores. Tenho que falar de acordo com ela ou de acordo com ele, porque quando não eu vou perder os favores dele. Não, esses não se vão calar. E diz a mensageira do Senhor, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Reparem bem, se eu não chorar pelos pecados daqueles que me rodeiam, da minha família, se eu não clamar a Deus, eu vou ser deixado sem o selo de Deus. E agora a mensageira do Senhor diz assim, vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus deu grande luz e que haviam ocupado o lugar depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depositário, o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. E dizem eles, os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem, o Senhor nem fará bem nem mal. Vamos ter duas classes. Uma classe, aqueles que não vergam, aqueles que dizem as coisas custo que custar, mesmo que sejam levados para a fogueira. E outros que dizem, não, o tempo mudou, Deus agora é outro. Queridos irmãos, condições para o selamento mais uma vez. Qual é a condição? Temos que ser virgens, temos que ser comprados da terra, temos que ser irrepreensíveis. E em Apocalipse 14, 12, por uma questão de tempo não vamos ler o texto, mas quem quiser depois ler, diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, Apocalipse 26 diz, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Os justos receberão o selo de Deus, e agora notem isto.
Os justos receberão o selo de Deus antes do fim do tempo da graça. E quando é que termina o tempo da graça? Quando sair a lei dominical. Então você prepare-se, porque a lei dominical está a meses dela sair. Também que eles fruirão honras especiais no reino de Deus. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro do céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra, referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Queridos irmãos, e agora a conclusão. A obra do selamento vai ser concluída. Consigo ou sem si? Comigo ou sem mim? Ela vai ser concluída. Vai haver 144.000. Por isso Isaías dá-nos um conselho. Qual é o conselho de Isaías? Diz assim, Isaías 16, 19 e 20. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. E agora notem qual é o conselho de Deus. Para mim e para vocês. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Há um momento e este momento está a juntar-se. E a mensageira diz assim: o selo do Deus vivo será colocado apenas sobre aqueles que refletem plenamente a imagem de Jesus. Testemunhos 5, página 212. E ainda a mensageira do Senhor diz assim: em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Ao abrirem-se os livros de registro, no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. E agora vem a parte mais triste. Todo o nome é mencionado, caso a caso, minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se os nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. E o relato das suas boas ações apagado do livro de memorial de Deus. Queridos irmãos, o selo de Deus vivo será colocado apenas sobre aqueles que refletem plenamente a imagem de Jesus.